Deus, nós te louvamos. Bendizemos o teu santo nome. Pai, nós cremos que a tua palavra é real. Nós cremos que a tua palavra é regra de fé. Nós cremos que a tua palavra é verdadeira, que ela não é ultrapassada e ela nunca será ultrapassada. A tua palavra é vida. A tua palavra é para o momento que nós estamos vivendo. A tua palavra é para hoje. O Senhor é o mesmo que era ontem e que sempre será, que é hoje e sempre será. O Senhor é o mesmo. A tua própria palavra diz que o Senhor não muda, que no Senhor não há sombra de dúvida, não há mudança. Nós, homens, somos como nuvens passageiras, mas o Senhor permanece para sempre, e assim é a tua palavra. Salmo 119 diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. E nós cremos nisso. Nós declaramos isso com os nossos lábios nessa noite. Que a tua palavra é verdade, a tua palavra permanece para sempre. E a tua palavra, Senhor, é a nossa regra de vida. Nós vivemos por ela. E nós queremos dia após dia, Senhor, viver de acordo com ela. Nós não queremos ser apenas ouvintes, mas nós queremos ser praticantes da tua palavra. Senhor, sela esse lugar. Envia os anjos do Senhor para guerrear em nosso favor. E que tudo aquilo, Senhor, que não vem do Senhor, nesta noite, possa ser amarrado em nome de Jesus. Que somente o Espírito de Deus tenha liberdade para agir nesse lugar. Que haja revelação da tua palavra. Que mesmo, Senhor, quando a tua palavra nos confrontar nessa noite, mesmo quando ela vier mostrar para nós coisas erradas na nossa vida e de pessoas que nós amamos, que nós possamos ficar com a tua palavra, porque ela é o padrão. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, rapidamente abra sua Bíblia em Mateus 5, pelos últimos 5 meses, né? 5, glória a Deus. Semana passada nós vimos algo que está muito explícito na palavra de Deus, muito claro, sobre ira. Nós vimos Jesus transferir os pecados exteriores para um patamar mais alto, um patamar interior. Nós vimos que a lei dizia que se eu atentasse contra a vida do meu irmão, eu era passível de punição, de julgamento. Amém? Todos estão comigo? Mas Jesus vem e fala: se você apenas se irar contra o seu irmão, você está sujeito ao julgamento. Se você proferir insultos contra o seu irmão, você está sujeito pelo julgamento público, na congregação. E se você, então, atentar contra o seu irmão e chamar ele de tolo, ou seja, taxar o seu irmão, você é passível do fogo do inferno. Então, Jesus aumenta o nível do negócio. Nós vimos semana passada sobre ira, e eu quero apenas reafirmar essas 3 coisas para vocês, porque semana passada eu não bati nelas. Tem 3 agentes de ira, 3 coisas que geram ira dentro de nós. Primeiro é o nosso ego. O nosso ego contrariado, ele gera ira. Com relação ao nosso ego, nós devemos falar para ele, em alto e bom tom, só o Senhor é Deus. Amém? Então, toda vez que nós formos contrariados dentro daquilo que nós estabelecemos e nós ficarmos irados, é bom nós lembrarmos o nosso ego, nosso ser, que só o Senhor é Deus. Ele é o único que tem a palavra final. Ele é o único que não pode ser contrariado. Ele é o único que é Deus. Amém? Então, toda vez que você se irá, que seja por um tapete enrolado na porta da casa. Eu dou esse exemplo porque era um exemplo que acontecia demais na minha casa. Meu avô entrava e ele tinha um imã no pé dele. Parecia que o tapete era de ferro, que ele saía enrolando aquele tapete assim e deixava no meio assim da entrada. E ficava as marcas, né, das pegadas de pó dele na casa inteira. E minha avó entrava, ela ficava fora de si quando ela via aquele tapete enrolado. Até o dia que ela abriu mão. Impressionante. O dia que ela abriu mão, nunca mais o tapete enrolou no pé dele. Parecia que ela não tirou o imã do pé dele.
Então, coisinhas pequenas, às vezes, nos levam a ficar irada e ofender o nosso irmão. A ofensa sofrida também nos leva a ficar irados. E outra coisa que nos leva a ficar irado, tem mais uma coisa que eu esqueci de colocar. Outra coisa que nos leva à ira são os espíritos malignos. Vocês já perceberam que tem pessoas que o clima dele é ira? A palavra fala em Provérbios 17 vezes sobre a pessoa iracunda. Você já ouviu falar? Fulano é iracundo? Imagina, que nome interessante. Então, já ouviram falar sobre iracundo? Gente iracunda. É aquela pessoa que o clima dela é o mau humor. Da hora que ela levanta até a hora que ela vai deitar, o clima dela é o mau humor. Geralmente, pessoas magoadas, pessoas que têm raiz de amargura, elas são iracundas. Não tem nada que sai doce dela, é fel puro. Gente iracunda é aquela pessoa que está sempre irritada. Não tem um momento que você toca nela que ela não está irada com alguma coisa ou com alguém. É aquela pessoa que o clima dela é palavrão, o clima dela é mau humor, o clima dela é ofensa. Já trabalhou com alguém assim? Eu trabalhei com uma pessoa assim, meu Deus, que coisa horrível que era trabalhar com aquele homem. Palavrão, irmão, de 10 palavras que ele falava, 12 era palavrão. Era uma coisa assim, incrível. Ele não usava verbo de ligação, nada, era palavrão. Outra coisa que gera ira na gente, isso aqui é muito interessante. E todos nós somos atacados nesse negócio aqui e a gente não reconhece. Inveja. Você já sentiu uma ira por alguém sem saber por quê? Se você já sentiu, há 100% de chance de você ter partido daqui, ó. Inveja. Nas duas direções, você sabe que a pessoa não te suporta, sabe? Tipo assim, não vou com a cara dessa pessoa, porque você sabe que a pessoa tem alguma coisa dela que ela é invejosa. Sim. Nesse caso, eu não sei se é o seu caso, mas nesse caso não me dá ira, me dá às vezes medo. Quando eu sei que a pessoa tem muita ira com relação a mim e não tem motivo nenhum. Não disse isso não, ela disse que você olha para a pessoa e a pessoa é sempre irada com você. É inveja que ela tem de você? Sim, é inveja, isso. Inveja. Uma vez eu tive um confronto com uma pessoa que olhou para mim e falou assim: eu odeio você. Eu odeio você, dentro da igreja. Eu odeio você. Eu falei, mas por quê? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu odeio. Eu falei assim, eu sei. Você queria ser eu, mas você não consegue. Você não pode. Como que eu queria ser você? Você não tem nada. Eu falei, eu sei. Você não é ninguém. Eu falei, não sou mesmo. Tem nada que você saiba fazer que eu não saiba fazer. Eu falei, é verdade. A única coisa que você faz que eu não faço é tocar violão. Eu falei assim, sim. Então por que você tem raiva de mim? Eu não sei. Eu só sei que eu tenho raiva de você. Ódio, não foi raiva, ódio. Pega umas aulas de violão. Então, podia pegar umas aulas de violão, né? Mas isso aqui é uma coisa que gera ira. É uma coisa que eu já falei aqui antes, eu já falei de púlpito. Há uma diferença entre ciúme e inveja. Ciúme, ele quer separar. A gente acabou de conversar isso, né, Sabrina? A Belinha, a gente chega perto do ralo, ela faz assim, empurra a gente. Já viu aquele filho que você põe um no colo, o outro chega de lá e ele quer empurrar, ele quer ficar perto, ele quer o colo da mãe. Isso é ciúme, né? Os casados, quando vê uma ameaça, né, a anteninha faz assim, né? Aí a mulher rindo na festa fala para o marido assim, oi bem, não chega perto dela de novo, se não quiser que eu faça um escândalo. Né? Aquele sorriso lindo assim, né? Ah, por acaso você perdeu alguma coisa na estampa da saia daquela ali? Não, meu bem, por quê? Porque você não para de olhar, eu até estava, né? Então isso acontece, ciúme, mas você não vai matar. Agora a inveja, ela mata, ela quer matar. A inveja não interessa se conseguiu separar, ela quer destruir. Ela quer destruir.
Você pode olhar, um exemplo clássico disso aí é o caso dos irmãos de José. Alguns falaram assim, vamos jogar ele numa cisterna, vamos matar. Aí o outro falou assim, não, vamos vender para ele ir para longe. Entendeu? A diferença entre inveja e ciúme. E a inveja, ela gera ira. Nós estamos falando sobre ira, a inveja, ela gera ira do nada. A pessoa tem uma ira pelo outro, assim, um ódio mortal, mas por quê? I don't know, eu só sei que eu tenho. Né? Um chicó da vida, só sei que foi assim. E a outra coisa que gera ira, que não é pecaminosa, é o zelo. Às vezes, há um zelo tão forte por algo que você fica irado. O que Jesus, ele ainda diz assim, o zelo da tua casa me consumirá. Certo? Outra pessoa que teve um zelo, pastora, foi Esdras ou foi Neemias? Que saiu batendo em todo mundo que não queria divorciar. Neemias? Neemias batia no povo, diz que eles bofeteavam o povo, falava assim, você precisa fazer o que a Bíblia manda. Isso era zelo. Ele diz que ele arrancou os cabelos. Arrancou os cabelos. Ele bateu. Imagina. Então, queridos, o ego contrariado gera ira. Isso aqui é assim, é instantâneo. Fez uma coisa que você não gostou, vai assim, né? Para esse aqui a gente fala, então, só o Senhor é Deus, só Ele não pode ser contrariado, amém? Espírito maligno, você levantou da cama de manhã, não tem motivo nenhum para você estar irado, você acordou tarde, tem um belo no café da manhã te esperando, colocou o pé no chão, vê aquela irritação, pare o que você estiver fazendo e ore, porque naquele dia foi designado um espírito maligno para te atentar, para te espetar. Amém? Tem gente que amanhece de mau humor e leva numa boa, eu amanheci de mau humor hoje. Nós não podemos levar as coisas assim. Nós precisamos entrar em guerra, porque a guerra é espiritual. Amém? Fala, não. A ira é uma das coisas que ela afasta o Espírito de Deus, porque se acaba pecando, e nós precisamos, então, entrar em guerra. Amém? A inveja e o zelo, foi o que eu acabei de falar. Amém? Alguma pergunta sobre ira? Ninguém? Então vamos continuar em Mateus. Mateus 5, 27. Mateus 5, 27. Todos abriram? Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado onde? No inferno. Nós vimos na primeira aula com relação a céu e inferno, qual é essa palavra para inferno? Guena. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para onde? Para o Guena, para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Interessante demais. Interessante que não fala do homem que casar com ela. Hã? Do homem que casar com outra. Ele repudia a mulher, Sim. mas ele pode casar com outra. Fala, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Mas é aquele que repudiou e casar com outra. Mas está repudiando por causa de relação sexual ilícita. É isso que nós vamos ver. Aí a pessoa fica livre. Queridos, divórcio é um dos temas mais polêmicos dentro da igreja hoje. Ela divide igrejas, tem igrejas inteiras que já se dividiram por causa desse tema. Tem igrejas inteiras que são igrejas responsáveis, são igrejas maravilhosas, que não ordenam a pessoa ao pastorado se ela for divorciada. Tem igrejas que não aceitam a pessoa como membro se ela for divorciada. Ela pode ser um visitante da igreja eternamente, mas ele não pode ser membro. Então, nós vimos que é um tema polêmico, é um tema que realmente
ao longo dos séculos, é discutido desde a igreja primitiva até hoje. Mas já tem mais ou menos umas 3, 4 semanas, né, pastora, que eu estou enchendo a cabeça da pastora. Eu descubro um texto, eu vou lá, pastora, olha esse texto. Ou leio um comentário, pastor, olha esse comentário. Já falei para o Neto, eu estava em crise por causa dessa aula. Eu queria pular essa aula. Era o meu desejo pular essa aula. Mas hoje, assim, a semana passada eu já estava em paz. Mas hoje Deus vem e colocou a cerejinha da paz assim, em cima de mim. Sabe, o bolo assim com a cereja. Realmente, hoje eu estou em paz para falar desse assunto. Como eu disse, eu não tenho a pretensão de sanar todas as suas dúvidas e nem de colocar algo dentro de você que você não crê. Fala, não creio nisso. Você crê naquilo que o Espírito Santo de Deus fala dentro de você. É isso que você tem que crer. Amém? Mas eu vou passar para você hoje uma visão bíblica do divórcio, aceita praticamente por 70% da teologia, vamos dizer assim, dos teólogos modernos de hoje, é o que eles aceitam. Nós vimos que o texto ele começa com algo interessante, ele começa com Jesus dizendo assim, ouviste o que foi dito. A única pessoa na face da terra que poderia dizer algo da lei e acrescentar algo da lei seria o próprio Verbo vivo. Amém? A lei de Moisés ela não poderia ser acrescentada por ninguém, ela não poderia ser modificada por ninguém, mas Jesus ele era a palavra e por isso ele teve o direito de fazer isso. Então ele disse, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Isso está escrito em Êxodo 20, versículo 14, os 10 mandamentos. É o primeiro momento na Bíblia que aparece os 10 mandamentos. Depois é repetido em Deuteronômio 9, é isso? 7. Mas no primeiro momento é em Êxodo 20, versículo 14, diz assim, não adulterarás. Não precisa abrir lá. Mas eu, porém, vos digo, Jesus diz, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Vamos falar um pouquinho sobre a mulher. A mulher, nessa época, já tinha uma condição um pouquinho melhor na época de Jesus. Ela já não era mais, como é que fala? Morta em praça pública sem motivo. Era só com motivo. Ela já teria o direito de andar na rua para comprar alguma coisa na feira, para, se fosse com um filho, uma filha, sair com as crianças. Ela já tinha o direito de buscar água no poço, tá? Carregar as talhas. Então, os direitos das mulheres já era grande nessa época. Ela já podia apacentar as ovelhas, ela podia cuidar da casa, ela podia trabalhar na roça, entendeu? Para o marido, né? Não de outra forma. Então, já tinha, assim, os direitos das mulheres já tinham aumentado um pouquinho. Mas é interessante uma coisa. Jesus tira a culpa da mulher e joga em quem olhou. Vocês percebem a mudança? Jesus, eu não quero que você me leve a mal e nem interprete além do que eu falei, mas Jesus, de certa forma, ele foi o primeiro feminista. Ele foi o primeiro libertador das mulheres. Ele foi o primeiro que abriu a sociedade para a mulher. O que acontecia? A mulher, naquela época, usava véu. Ela tinha que usar o véu. Mas só que ela não usava o véu para tampar a beleza dela, para isso ou para aquilo, como vocês imaginam que hoje é, uma forma de proteção. Hoje os muçulmanos apresentam o véu como uma forma de proteção à mulher. Não é isso? Não é isso que eles apresentam? Só que não era. Era uma forma de proteção para o homem. Porque o homem não podia olhar para a mulher. E para ele não olhar para a mulher, ele colocava então nela o véu. O homem podia olhar apenas para a prostituta. Ele não podia olhar para a mulher decente, ele não podia olhar para a filha de ninguém, porque a mulher era considerada o ponto de tentação. Então eles tampavam a mulher. Entendeu? Ele tampando a mulher, ele poderia andar livremente na rua, sem medo de ser tentado e cair. Mas Jesus vem e fala assim, o problema não é a mulher. Não adianta você tampar ela. O problema está em você que olhou.
de forma impura. Você pode tampar ela todinha, que você vai continuar vendo a mulher. E se houver no seu coração impureza, você vai olhar com os olhos impuros. E aí, já é adultério. Entendeu? Como Jesus vai profundo? E ele continua dizendo assim, ó. Deixa eu passar um aqui. Era proibido pelos fariseus um homem olhar para a mulher. A mulher era considerada um ser inferior. Apenas um caminho para o homem bom e fiel cair no pecado. Então, é muito comum, os historiadores falam que, por exemplo, se uma mulher fosse comprar numa banca de jornal, de verdura, o homem não olhava para ela. Ele tratava ela como um ser inferior. Ele tratava ela como um lixo, com medo de cair em tentação, com medo de pecar. Os homens só olhavam para a prostituta. Quando o homem passava e olhava para a mulher, era geralmente uma prostituta. Jesus traz a responsabilidade para quem pensou no ato. Jesus, então, muda as coisas. Jesus diz assim, olha, o problema não é a mulher ser bonita. Não é ela ser bonita. O problema está no seu olhar e não no objeto que você olhou. Se você olhar com intenção impura, já é adultério. Então o problema não era olhar, o problema era a intenção. A intenção impura. Ele muda completamente essa história. Não é o seu olhar. Você pode olhar, você pode conversar com ela, mas é você olhar com intenção impura. Entendeu? Você não precisa tratar ela com inferioridade, você não precisa tratar ela como se fosse um lixo. O problema está dentro de você. E é você que precisa mudar. Olha que libertação. Jesus permite que mulheres o sigam no seu ministério. Já parou para imaginar? A mulher que era ser inferior, ela seguia Jesus no ministério. Aí você fala assim, mas não tem mulher entre os 12. Não tem mesmo, tá? Nós não acreditamos que Maria Madalena era um dos apóstolos, viu? De forma alguma. Mas mulheres seguiam Jesus. A Bíblia é muito clara. A Bíblia diz que mulheres o sustentavam no seu ministério. Jesus permite que mulheres ajudem no seu ministério. Olha os tabus, as coisas que Jesus quebrou naquela época. Hoje, você vê um homem sustentado pela mulher. O que você pensa? Glória a Deus. Amém, Maurício. Mas não é isso não. Geralmente ela chama de cara de vagabundo. Exatamente. Geralmente o cara é chamado de vagabundo, né, Léo? Jesus vem e quebra esse tabu. Por isso que eu coloquei ele Jesus, o libertador. Maurício, amei. Mas então, seguindo o texto, ele diz assim, no 31. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Estou lendo o 31. Dê-lhe carta de divórcio. Estão entrando no divórcio propriamente dito. A carta de divórcio já era uma autorização legal para a mulher se casar novamente. Por que eu falo isso? Baseado no quê? Abre comigo em Deuteronômio 24. Eu acho que é esse texto mesmo. Sinceramente, eu preciso parar com a bagunça nesse caderno, que uma hora eu vou me dar mal. Deuteronômio 24. Olha aqui para mim só um pouquinho. Abriu Deuteronômio 24? Tem gente que fala o seguinte, a mulher adulterou, então o homem deveria dar carta de divórcio. Dá uma olhada nisso aqui. 24:1. Se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado o quê? Coisa indecente nela. E se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este aborrecer... Essa era infeliz, hein, gente? E este aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si, por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher.
depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. A carta de divórcio não era penalidade para o adultério. Por quê? Baseado no que a gente fala isso? Qual era a penalidade para o adultério? Morte por apedrejamento. Era o que a Bíblia mandava fazer, era o que a lei mandava fazer. Então, a carta de divórcio era uma autorização para a pessoa casar de novo, porque o homem não gostou da mulher. E, desculpa, gente, naquela época era tudo para o homem. Ele que decidia se ele queria ficar casado ou não. Era o homem que decidia. A mulher não tinha o poder de decisão. Nós estamos falando do Velho Testamento. Então, o fulano casou com a fulana, o Joãozinho casou com a Maria, mas, de repente, ele não gostou da Maria. E a Bíblia diz o seguinte, por ele ter achado coisa indecente nela. E o que é essa coisa indecente? Impureza, o que mais? Não sabe fazer café, o que mais? Não saber cozinhar. Gente, eu estou atônita, pode continuar. Espremer a pasta de dente pelo meio, o que mais? Alguém arrisca? O que era coisa indecente? Mas Kenny, não briga com ele, não. Porque o que ele falou expressa exatamente o pensamento da época. Coisa indecente. O que seria a coisa indecente de verdade? Seria adultério, seria não a virgindade, mas a virgindade ele poderia matar ela na hora, pastora Marcelane. Se na primeira noite de núpcia não tivesse o sangue no lençol. A Bíblia diz isso. Não tivesse, a Bíblia chama de a marca da sua pureza, a marca da sua virgindade. Ele poderia levar ela em praça pública, cuspir na cara dela, entregar ela para o pai, e o pai, então, apedrejaria. O pai apedrejaria. Então, nós já vimos que a coisa indecente não era não casar virgem, ok? Não era virgindade. Nós já vimos que a coisa indecente não era adultério. Certo? Qual era a pena para adultério? Era a carta de divórcio? Não. Apedrejamento. Então, a coisa indecente não era adultério. O que era a coisa indecente, então? O Danilo falou isso aí, em submissão. Qualquer coisa que um homem decidisse que era coisa indecente, ficava sendo. E ele tinha o direito de dar carta de divórcio. E é interessante que os registros históricos dessa época eles são muito fiéis. Principalmente de um judeu. O judeu escrevia tudo. Tudo. Então, alguns historiadores, inclusive o do livro de Mateus que eu estou lendo, ele fala o seguinte, a mulher não sabia fazer café, o cara levava ela lá no como é que fala? Sinédrio e falava assim, eu quero repudiar essa anta que não sabe fazer café. Sério, estou falando sério. A mulher não sabia cozinhar. Tem registro de mulher que foi repudiada pelo marido porque queimou a sopa. Tem registro, ele mostra no registro histórico no livro dele. Comentário de Esperança de Mateus. Então, interessante. Então, nós já vimos que o repúdio não era por causa de adultério e não era por causa da virgindade. Então, naquela época, eles usavam a lei como pretexto para repudiar a sua mulher. Jesus chega e fala assim, basta. Qualquer um que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de relação sexual ilícita, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar vai ser adúltero. Aquele que separou porque, como é que fala, não gostou mais da pessoa e casou de novo, se tornou adúltero. Jesus fala isso. Agora tem um detalhe. Nós estamos falando de um contexto de hoje, certo? A pergunta que todo mundo faz. Deus leva em conta o tempo da ignorância? Nós estamos falando para hoje, para crentes. Amém? O que aconteceu na sua vida no passado, não interessa. Você nasceu de novo. Amém? Você crê que você nasceu de novo? Você passou por um novo nascimento. Quem nasceu de novo está zerado. Certo?
A palavra é para hoje. Então Jesus fala isso enfaticamente. Olha que interessante. Que interessante isso aqui. Jesus aumenta o padrão, a não ser o caso de quem repudiar, seja vida sobre o divórcio, sobre o... É isso aqui mesmo. Então Jesus vem e fala isso. Atos, não precisa abrir. Atos 15, se eu não me engano, 19. Deus fala assim, eu não levo em conta o pecado do tempo da ignorância. Não, Pedro fala, aliás, eu sei que o Senhor não leva em conta. É interessante que o contexto ali não tem nada a ver com divórcio, com nada. Mas quando nós lemos a palavra, nós pegamos o que da lei? O princípio moral. Amém? Mas e o divórcio por... Eu vou seguir daqui a pouco ali naquele texto de Coríntios. E o divórcio por incompatibilidade de gênio? O que vocês me falam disso? De repente, o Neto e a Josi descobriram que eles não dão certo mais, a Josi gosta de azul, o Neto gosta de rosa, e ele quer vir para a igreja, a Josi não quer, e depois a Josi quer comer feijoada, o Neto quer comer frango, e aí eles começam a discutir, começam a brigar, e o negócio começa a crescer, e eles resolveram separar. Tem respaldo bíblico para essa separação? Não. E se vier a separar, eles podem se casar de novo? Pelo que Jesus disse aqui? Não, não pode. A pessoa está, não é condenada, né? Segundo o apóstolo Paulo, ela está, então, convidada, como é que fala? Felizarda a viver sozinha. Isso, agora vai ter que me aguentar. Exatamente. Exatamente, a frase é essa. Vai ter que me engolir. Vaso do Zagalo é a frase. Ai, ai, abra a Bíblia em Malaquias, até a gente chegar lá. Malaquias. Gente, eu não sei o que eu fiz com esse slide, que eu não anotei o texto de Malaquias. Eu anotei? Malaquias, está na Bíblia, tá? É antes daquele livro, depois daquele outro. Geralmente você abre Mateus e volta, o que você acha? Malaquias 2,16. Eu sabia que eu tinha mudado um negócio de ordem aí. Diz assim, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Malaquias 2,16. Porque o Senhor Deus de Israel odeia o divórcio. Mateus 19. Todos abram, por favor. Mateus 19, a partir do 3. Vieram a ele, Jesus, alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Está vendo o clima da época, qual era? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Senhor, se não pode, por que Moisés então deixou? Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Quando Deus fala desde o princípio, ele está falando do princípio de quê? Do propósito, da criação. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, ó, novamente o texto, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete o quê? Adultério. E aqui o autor repete o que estava lá atrás. E o que casar com a repudiada comete o quê? Adultério. Disseram-lhe então os discípulos: se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, ou seja, se o homem não tem o direito de mandar ela ir para lá, não convém casar. Porque vai depois que eu caso eu não gosto dela.
Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Daqui a pouquinho nós vamos ver Paulo falando que ele queria evitar angústia de alma, falando para o pessoal não casar. Então aqui Jesus é experimentado numa questão que ele já havia ensinado lá atrás. Eles então chegam para Jesus e falam: Senhor, a gente pode repudiar, dar a carta de divórcio, falar: mulher, vai caçar outro homem para você por qualquer motivo? Jesus fala: não, não pode. A não ser por causa de relações sexuais ilícitas. Nós entendemos, segundo Coríntios 7, 8 e 9, onde Paulo trata desses assuntos de relações sexuais, nós entendemos que relação sexual ilícita está bem num contexto de quê? De adultério. Mas é somente isso? A relação sexual ilícita é somente adultério? Não. A Bíblia proíbe, a Bíblia fala claramente sobre sexo anal, que é relação sexual proibida, que é relação sexual que a palavra de Deus é contra. Então, automaticamente, esse tipo de relação sexual entra no ilícito. Às vezes, nós podemos olhar para um casal e falar assim: não tem o direito de se separar, de forma alguma. O fulano nunca traiu a ciclana nunca traiu o beltrano. Mas só quem sabe o que acontece em quatro paredes, entre quatro paredes é quem? O casal e Deus. Amém? Então, a primeira coisa que nós devemos entender é o seguinte: não cabe a nós julgarmos se o divórcio foi legal ou ilegal, regular ou irregular. Amém? Tem casos que são explícitos, tem outros que não são explícitos. Tem casos que são resolvidos dentro do gabinete pastoral. Tem casos de pastores que falam para a pessoa: divorcia, é o melhor caso para você, divorcia. Eu estava ouvindo uma palavra do pastor Aloysio, com a pastora Cleusa, onde ele fala para uma irmã, chega um determinado momento, que o marido batia tanto, que o marido fazia tanta coisa com ela, que a vida dela estava sob ameaça, e ele falou para ela: separa. O caso aí, o que Deus está colocando em jogo, não é só a separação. A vida dela estava em risco. Vocês entendem o que eu estou falando? A profundidade do assunto. Então, não é assunto para rodinha, não é assunto para a gente falar: ah, o ciclano está em pecado, o beltrano, a fulano. Não. Aquilo que é claro, mas aquilo que não é claro para nós, é claro para Deus e é claro para o casal. Talvez é claro para o pastor da igreja. Ah, mas esse pastor é doido. Como é que ele manda, então, uma mulher separar? A mulher tinha que aguentar. Responsabilidade do pastor, a vida dela. Vocês concordam que ela tinha que aguentar? Ah, mas se ela morrer, ela ia para o céu. Né? Salva. O que tem morrer? E o dano causado numa família. Então, essa questão do divórcio é uma questão delicada, onde nós não devemos dar a opinião, a não ser que nós estejamos aconselhando alguém, ou que nós estejamos no ponto de decisão. O conselho para alguém é sempre: não divorcie, a não ser que Deus fale o contrário. Ah, mas Deus não vai falar o contrário, porque Deus odeia o divórcio. Jesus não disse aqui no texto que nós acabamos de ler? Ele deixou de odiar o divórcio? Ah, não, no caso de relação sexual ilícita, Jesus ama o divórcio. É assim que está escrito? Não. Deus odeia o divórcio, ponto final. O caminho do perdão é sempre o melhor. Mas há um momento, que vocês vão de convir comigo, principalmente quem é casado, há um momento que ainda que há perdão, que haja perdão, não tem como haver reconciliação. Vocês concordam comigo? Há um nível de traição, há um nível de pecado, há um nível de relações sexuais ilícitas, há um nível de rejeição, há um nível de separação, que ainda que haja perdão, nunca vai haver reconciliação. Então, cada caso é um caso. Nós não podemos julgar, não cabe a nós julgar. Mas cabe a nós obedecermos a palavra de Deus. Quantos casados nós temos aqui? Um monte, né? Então, os casados entendam, Deus odeia o divórcio. Amém? Mas nem sempre está nas nossas mãos. Às vezes está na mão do cônjuge. Nós também temos que entender isso.
Amém? Mas então, quando parece que a questão toda está resolvida, o apóstolo Paulo, abre em Coríntios 7. Alguma pergunta até aqui? Jesus é enfático, não pode haver separação, não pode haver divórcio. Entenda, o divórcio já era a autorização para casar de novo. Entendeu? Grava isso na sua cabeça, o divórcio já era a autorização para casar de novo. Então Jesus fala, não pode haver o divórcio, ou seja, não vai haver autorização para você casar de novo, a não ser em caso de relação sexual ilícita. Aí Paulo fala em 1 Coríntios 7. Todos abriram? 1 Coríntios 7. A partir do 10, Paulo diz assim, ora, aos casados ordeno, não eu, quem? O Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Sim ou não? Participa, gente. 11. Se, porém, ela vier separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. E o marido não se aparte da sua mulher. Algumas versões dizem o marido não se divorcie da sua mulher. Aí ele vai continuar dizendo para se o crente casou com um incrédulo, se o incrédulo quiser viver com você, continue vivendo. Se não quiser, deixa que separe, porque é melhor do que viver debaixo de servidão. Ele começa a falar isso. Eu quero ficar nesse aqui, no 10 e no 11. Quando parece que a questão de divórcio está resolvida, está ao certo. Jesus falou, em caso de relação sexual ilícita, você pode se separar, no caso de adultério, né, no caso de relação sexual ilícita, você pode se separar. E Jesus, então, põe um carimbo na pessoa que adulterou. Põe ou não põe? Essa aí vai ser o quê? Adulta para o resto da vida. Queridos, é para o resto da vida. Só há uma maneira dessa pessoa deixar de ser adulta. Qual é? A pessoa que adulterou. Deixar o adultério e viver solteiro. Então Jesus fala que para o adúltero é caso riscado. Não tem jeito não. Ok? Aquele que se separou porque a outra pessoa quebrou a aliança, aí é outra história. Amém? Mas Paulo vem e fala, agora eu quero ordenar, não eu, mas o Senhor. A mulher não se separe do marido. Não está claro lá? E o marido não se divorcie da mulher. Se ela já se separou, que ela não se case de novo. Ele está falando para a mulher. Está entre parênteses. Lembra que o parênteses é apenas um recurso da língua portuguesa. O colchete é acréscimo de quem traduziu. Amém? Algumas Bíblias estão entre parênteses, outras estão entre vírgulas. Eu chequei isso hoje. Então, se ela se separou, que ela não se case, ou que ela se reconcilie com o marido. Ok, vamos falar um pouquinho de Coríntios, então, para a gente entender o que Paulo estava falando. Coríntios é o livro mais contextual da Bíblia. Ainda hoje eu corri ali fora, atrás do pastor Marco, eu falei para ele assim, pastor Marco, o que eu faço com Coríntios? Ele falou assim, fala a verdade para os irmãos. Eu falei, Coríntios é o livro mais contextual da Bíblia. Vou explicar um pouquinho do que é um livro contextual. Ok? Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade pervertida. Desculpa, Rafael e Sussu, mas vocês sabem que é verdade. O Rio de Janeiro ele expôs o Brasil a um nível de nudez e pornografia explícita no carnaval que virou padrão para a nação inteira. É a verdade ou não é? Lowell é uma cidade santa? Não. Ainda não. Não é? Mas Lowell é uma cidade que você vê o que você vê no Rio de Janeiro? As mulheres andando nuas na rua, de topless, é ou não é? Não, Lowell não é. Então, se Deus fosse escrever uma carta dura para Lowell, ele ia falar contra drogas? Ia. Sim. Ele ia falar sobre as pessoas andarem atrás de dinheiro e simplesmente ignorarem a presença e a existência de Deus? Sim. Mas ele ia falar assim agora, as suas mulheres andam nuas na rua. Ele ia falar? Não. Mas para o Rio de Janeiro? Sim.
Então, isto é uma palavra contextual. Então, a palavra contextual é isso. Por que que Deus é mais duro com a mulher em Coríntios do que em qualquer outro lugar na Bíblia? Por que que em Coríntios Deus manda a mulher usar véu? Por causa que ela é ponto lá. Por que que em Coríntios Deus fala para a mulher ficar calada? Se ela tiver alguma pergunta, ela fala em casa. Pergunta, Adriana. Você está falando. Se você quiser falar alguma coisa, você pergunta para o Marcos em casa, por favor. Irmão Marcos, você conta para nós, tá? Por quê? Porque era um contexto de Coríntios. Deixa eu te falar uma coisa. Até hoje, na Grécia, quando quer falar que uma mulher é pervertida, eles falam assim, aquela mulher é a mulher de Coríntios. Sabia disso? Até hoje. Quem me disse isso foi o meu patrão, John Bertz. Eu fiquei assim, uau, que peso traz isso para aquilo que a gente ensina. Até hoje, para falar assim, aquela ali é uma mulher de vida livre, eles falam assim na Grécia, aquela ali é uma mulher de Corinto. De Corinto, perdão. Então, Corinto é uma cidade portuária. Quantos mil habitantes tinha em Corinto? Dá um chute. Na época do apóstolo Paulo. 20 mil. Hã? Mais ou menos 1.100.000 habitantes. Você imagina, na época do apóstolo Paulo, uma cidade com 1.100.000 habitantes. Era uma cidade portuária, uma das mais importantes da época. E como toda cidade portuária, o que tinha na beira do porto? Prostíbulos, bastante bar e bastante prostíbulo. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das coisas que era peculiar da época era praga de piolho. Todo mundo sabe disso ou não? Era algo assim muito peculiar na época. O pessoal ia para o mar, para o alto mar, e ali dava praga de piolho, eles voltavam com aquelas coisas todas. E uma das coisas que tinha em Corinto era prostituta em excesso. Só que um homem que vinha do mar, e as mulheres eram bem arrumadas, bonitas, o homem que vinha do mar, ele não sabia diferenciar entre uma prostituta e uma mulher que era casada. Porque o feminismo começou em Corinto. Tá? Isso aqui é história, não é Bíblia, não. O feminismo começou em Corinto. Em Corinto houve as primeiras mulheres pensadoras, que iam para a praça pública arrazoar com os homens. Sabe o que é arrazoar? Bater boca. Tudo começou em Corinto. Por isso que Paulo fala para ela ficar calada, mas isso aí a gente vai chegar lá no outro dia. Vamos para o adultério. Vamos para o divórcio. Então, nesse contexto do feminismo, a mulher pensou o seguinte, né? Estou falando de forma geral. O homem, quando ele quer repudiar a gente, ele inventa até que a gente queimou a sopa, né? Então, a mulher começou em Corinto a se separar do marido. E a história diz que Paulo tinha conhecimento de uma pessoa em Corinto que estava separando, que tinha separado do marido. Na igreja de Corinto, dentro da igreja, a mulher decidiu separar. Então, em Corinto, começou um movimento das mulheres que puderam se separar dos maridos. Como elas faziam? Elas se separavam do marido, elas faziam o Girls' Night, né? Elas podiam sair, elas podiam fazer o que elas queriam. O homem ficava envergonhado com aquilo, que era uma vergonha para o homem. Hoje em dia é uma vergonha. É ou não é? Nós não vivemos. Eu não sou feminista, eu odeio o feminismo. O feminismo nasceu no trono de Satanás, assim como o machismo. Os dois. A Bíblia diz que a mulher não é nada sem o homem não é nada sem a mulher. Os dois são em Deus. Amém? Em Efésios diz isso. Acho que é Efésios mesmo. Então, esse ambiente feminista decidiu o seguinte, que a mulher saía de casa, ela envergonhava o marido e ela forçava o cara a dar o divórcio, com a atitude dela. Ainda hoje é feio quando uma mulher sai de casa e ela faz o que ela quer. É feio, não é, gente? Fala a verdade. Na nossa sociedade moderna de hoje, ainda é considerado feio. Eu lembro quando foi para minha irmã casar, meu pai, ele é assim, muito brincalhão e tudo, mas ele chamou meu cunhado e a minha irmã, depois da benção,
e falou para o meu cunhado assim, olha, nunca encoste a mão na minha filha, porque você para mim é um filho. No dia que você encostar a mão para bater na minha filha, você vai deixar de ser o filho, você vai passar a ser meu inimigo número 1. E não queira saber o que eu faço com o inimigo. E olhou para minha irmã e falou para ela assim, nunca envergonhe o seu marido. E nunca faça com que ele tenha que levantar a mão para você. Porque você vai ser viúva. Mas eu também não vou te querer como filha. Entendeu? Ou seja, ele ia ter que, como um bom goiano, tomar atitude. Mas também não ia passar a mão na cabeça dela, traduzindo o que ele falou. Para não envergonhar. Mas então a mulher se separava do marido. E Paulo fala o quê? Vamos ler de novo? Ora, aos casados, número 10, versículo 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Você está vendo algo específico? Agora deixa eu te falar algo mais específico ainda. Em toda a Bíblia, em todas as palavras de Paulo, é a primeira vez que Paulo se dirige especificamente para a mulher em primeiro lugar e não ao homem. Na Bíblia não tem nada por acaso, então havia um motivo para o apóstolo Paulo fazer isso. Então ele diz, a mulher não se separe do seu marido. Se, porém, ela vier separar-se, que não se case e se reconcilie com o seu marido. Ele está falando para a mulher o seguinte, você está achando que você se separou, então você pode fazer o que você quiser? Não, você não vai se casar, você vai voltar e se reconciliar com o seu marido. Daqui uns dias vai ser você aqui pregando, tá? Espera a sua vez, rapaz. E aí ele continua assim, que o marido não se aparte da sua mulher. Em algumas versões diz que o marido não se divorcie. Na linguagem de hoje, inclusive, diz que a mulher não se separe, que o marido não se divorcie. Então, o que ele está dizendo é o seguinte. Então, o que eles estão dizendo é assim, exatamente isso, pastor. O que Paulo está dizendo é o seguinte, você é crente. Você está no contexto de igreja. Não usa desculpa esfarrapada nenhuma para você se divorciar. O único caso que é permitido o divórcio é em caso de relação sexual ilícita. Então a mulher não inventa de separar do homem. Ah, mas eu vou voltar para a casa da minha mãe. Eu lembro quando os meus pais se separaram, eu não lembro, eu sei da história. Quando meus pais se separaram, a minha mãe foi procurar abrigo na casa da minha avó falou assim, não. Volta para a casa do seu marido. Minha mãe não voltou, não obedeceu. Mas a postura da minha avó foi essa. Então, a postura do apóstolo Paulo é o seguinte, não se separe. Ah, incompatibilidade de gênero. Não se separe, Deus odeia o divórcio. Ah, mas do jeito que nós estamos, é melhor que a gente se separe porque o amor acabou. Então, vai para o joelho, vai orar, jejuar e vai voltar a amar. Vai voltar a amar, porque casamento é para sempre. Amém, queridos? Casamento é para sempre. Não houve traição, não houve a quebra da aliança. Não pode haver divórcio, não pode haver separação. Como diz o Neto, vai ter que me engolir. Vai ter que me engolir, vai ter que ficar comigo pro resto da vida. É isso aí, comprou o jiló, fez, agora vai ter que comer. Ah, mas está amargando. E o apóstolo Paulo é tão interessante que ele fala mais para frente aqui o seguinte. Oh, gente, ele é duro demais. Ele fala assim, a mulher está ligada ao marido enquanto viver. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor, ou seja, somente com crente, amém? Todavia, será mais feliz permanecer viúva. Gente, será mais feliz, essa é a minha opinião, ele fala. Mas eu penso que eu tenho o Espírito de Deus. Ai. Eu só queria aquele texto que ele fala assim, que eu queria poupar vocês de angústia de alma. Aqui. Estás casado? Estou lendo 27. Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procure o casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem se casar, não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. E eu queria poupar vocês.
Mas ninguém gosta de confessar esse versículo, né? Ninguém gosta. Eu lembro que eu tinha um colega de seminário que todo dia de manhã, isso era sagrado. O Cleibe pegava a Bíblia, abria em Gênesis, era sagrado. Lia aquele texto e falava assim, que Deus, tipo assim, se compadeceu de Adão, porque Adão não tinha encontrado uma auxiliadora idônea, então Deus fez Eva. Todo dia ele pegava a Bíblia e falava assim, ó Senhor, o Senhor se compadeceu de Adão, mesmo sabendo que ele ia pecar. O Senhor já sabia, o Senhor onisciente. Senhor, estou aqui, eu, Cleibe, sem ninguém. Se compadece de mim. Se compadece de mim, Senhor. Eu quero me casar, mas eu não vejo ninguém com esse texto aqui falando assim, Senhor, eu sei que o Senhor quer me poupar de angústia de alma. Me livra do casamento, aleluia. Ah, é? Queridos, alguma pergunta? Nós estamos no horário de encerrar. Alguém tem alguma pergunta? Então, deixando só claro para vocês, Deus odeia o divórcio. Nós temos que deixar isso latejando na nossa cabeça, principalmente os casados. E os solteiros também. Mas, em suma, queridos, então, resumindo tudo, Deus odeia o divórcio. Amém? Mas, Deus não leva em conta os pecados no tempo da ignorância. Aí você fala assim, mas a pessoa já era crente quando largou. Queridos, tem muito crente ignorante. Vocês concordam que todo crente entende isso que foi explicado aqui hoje? Não. Amém? O que importa é a consciência. Olha, eu não entendia o valor de um casamento. Eu não entendia o que era uma aliança. Eu não entendia. E por isso, aconteceu um monte de coisa na minha vida e eu me divorciei. Como eu disse aqui, cada caso é um caso. Somente o Senhor pode julgar. Amém? Mas Paulo fala que bendito é o homem que não se condena naquilo que fez. Então, quem pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir é só a pessoa com o Senhor. Amém? Amém? Combinado? Agora, depois dessa aula aqui, queridos. Então, depois que nós somos esclarecidos e depois que a luz de Deus reflete em nós, queridos, não há mais desculpa. Mas, às vezes, nós somos, sim, ignorantes em algumas áreas. Por isso é que nós entendemos que somente o Senhor pode julgar e cada caso é um caso. Amém? Eu fico com dó dos pastores. Eu acredito que mesmo no meio da ignorância deve haver urgência. Amém. Eu ignoro, mas está escrito. Eu não tenho discernimento direito, mas está escrito, eu vou fazer. Porque é uma causa que mesmo que você não saiba, se você é nascido de novo, você vai ter que buscar conselho e buscar na palavra de Deus antes de você tomar uma ação. Uhum. É bom vocês abrirem a boca, porque é nessas horas que talvez o assunto tenha sido explicado assim de forma nice. Pecado inconsciente é algo planejado no divórcio. Então a pessoa tem muito tempo para buscar e aprender sobre o assunto. Uhum. Não é algo que a pessoa sai de casa e peca. Entendeu? Uhum. E é interessante você falar isso aí, Neto, porque Paulo fala algo interessante aqui, quer ver? Paulo fala assim, que às vezes nós pensamos assim, bom, o único motivo de separação de um crente tem que ser o caso de adultério, né? É o que nós pensamos. Nós temos que entender que a Bíblia dá outros motivos para separação. Não, você está falando heresia. Não, vou ler para vocês agora. Um caso que a Bíblia, o próprio Paulo, que é tão radical, dá um motivo para separação. Presta atenção no que ele está falando. Ele dá um motivo para separação. Mas ele não dá, de forma alguma, o motivo para a pessoa casar de novo. Entende? Então, olha o que ele fala aqui, ó, em 1 Coríntios 7. Ele fala assim, ao mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, ou seja, um crente tem a mulher que não é crente, e esta consente em morar com ele, não a abandone.
E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixa o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Paulo falando. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus tem vos chamado para a paz. Imagina. Não, um é crente, o outro não. Sim. Sim, sim. Sim, exatamente. Aí ele está, tipo assim, limpando a ficha dessas pessoas. Mas em nenhum momento ele diz que essa pessoa pode casar de novo. Ele só diz assim, separa, porque Deus tem vocês para viver em paz, não é viver em cima de confusão. Por que eu estou citando esse texto? Porque eu vejo, às vezes, mulheres crentes, como o caso desse que eu citei, mulheres crentes, fiéis a Deus, com coração em Deus, que são casadas com ímpios, no sentido mais podre da palavra. Aí ela vai até o pastor e fala, pastor, eu não aguento mais. Pastor, ele chega em casa, de madrugada, bêbado, estava na gandaia, ele é estúpido, ele é isso, ele é aquilo, ele é um porco dentro de casa. O pastor olha para ela e fala, você é crente, você tem que aguentar. A Bíblia está falando que tem que haver paz. Então eu acho, calma, eu vou chegar lá, calma. E aí, sim, aí é hora de sentar e conversar. Sentar e conversar. Fala, olha, assim não dá para continuar. O que você me diz? Se a outra pessoa quiser ir embora, vai embora. Vai embora. Se ela não quiser, vai ter que ficar. Entende? É duro. O texto é duro. Mas é a realidade. Às vezes a pessoa fica lá, ó, como é que é o caso quando a pessoa não toma atitude? Não. Apatia. A pessoa fica na apatia pro resto da vida. Não faz igual essa mulher. Ora. Fala, Deus, eu não quero viver debaixo dessa escravidão. Leva esse infeliz ou essa infeliz para longe de mim. Não, aí você ora e fala, Deus, leva. Queridos, encerrado. Vamos orar? É interessante essa palavra consente, porque, apesar do assunto ser polêmico, por exemplo, a mulher é crente, né? Aí o homem chega para ela e fala assim, olha, eu vou continuar, nós vamos continuar casados desde que você, por exemplo, não sirva a Deus. Ele consentiu em viver com ela? Não. Então, é um assunto que realmente cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Vamos orar? O mais importante na noite, Deus odeia o divórcio. Amém? Deus odeia o divórcio. Você está felizardamente condenado a viver com essa pessoa que você se casou pro resto da vida. É interessante, a Bíblia devia falar assim, né? Marido, não... como é que fala? Não batei nas vossas esposas, coisa assim, né? Seria mais fácil, né? Mas a Bíblia dá uma dura ordem para o homem, né? Marido, amai as vossas esposas. Eu costumo dizer que Deus foi muito bom com a mulher. Deus falou, mulher, sede submissa ao vosso marido. Mas com o homem, Deus foi... Deus pegou pesado. Com o homem, Deus pegou pesado. A mulher, ela pode ser submissa. Claro que se ela amar, a submissão vai ser mais fácil. Mas com o homem, você tem que amar. Deus, nós te louvamos. Tua palavra é superior a todas as coisas. Tua palavra é o padrão, Deus. Senhor, nós te louvamos porque nós não somos uma igreja que se detém com essas coisas. Nós cremos na tua palavra, nós amamos a tua palavra. Mas nós cremos que cada caso é um caso. Nós cremos que o único que tem total autoridade para julgar é o Senhor. E nós respeitamos isso, respeitamos a tua palavra.
Nós acreditamos, nós cremos de todo o coração que o Senhor odeia o divórcio. Que o divórcio não nasceu no Senhor. Que o divórcio foi permitido por Moisés por causa da dureza do coração do homem. Nós cremos que Jesus aumentou esse padrão. Jesus disse que apenas em casos de impureza sexual, de relação sexual ilícita. Nós cremos que esse é o padrão. E nós queremos te fazer um pedido nessa noite, em humildade. Nos leva a andar nesse padrão. Todos nós, todos nós. Porque, na verdade, Senhor, por mais que nós estejamos preocupados em um pecar contra o outro, o que realmente importa é que nós não pequemos contra o Senhor. Porque se houver temor no nosso coração suficiente para não pecar contra o Senhor, o não pecar contra a esposa ou contra o marido vai ser apenas uma consequência desse temor. Que haja no nosso coração o tempo todo temor do Senhor. Desejo de agradar o Senhor. Em nome de Jesus. Nos leva para casa, Senhor, em paz e segurança, guardados pela tua poderosa mão. Em nome de Jesus. Amém.